Já tá na live? Não. Assistir as... Bora lá, galera, vamos entrando aí. Por que você não colocou o meu bagulho aqui? Eu sem querer sair do barato. Opa, quem é? Gabriela Neri. 2, 3. Já tem 8 já. Caraca, hein? Os moleques tá acompanhando mesmo, hein? Voando. Hã? Eu tô fedendo? É, mas eu não. O sangue tá parecendo, cara. Bravo negócio. Bom dia, galera. Vamos lá, vamos entrando aí. Todo mundo online conectado. Pô, quem tá online aí já pode começar ou não? Vê aí pra mim, meu equipe técnica. Sextou, hein? Pode ir, não? Pode começar? Pode. Bom dia, galera. Tudo certo com vocês? Quem fala é o Rafael, professor de Química, vocês já me conhecem, né? Hoje a gente vai retomar aí as ligações químicas. Na verdade, só faltava uma ligação, que é a ligação metálica. Bem rapidinho, bem fácil, tá? E a gente vai começar com geometria molecular, né? Esse assunto que vocês adoram aí, certo? Então vamos lá. Olha só, né? Ligação iônica, uma ligação entre um metal e um metal, né? Forma-se íons, cátions e ânions, consequentemente eles se atraem, certo? É uma ligação iônica. Ligação covalente, ela vai ocorrer por compartilhamento de elétrons. Mostrei isso na aula anterior, né? Até a ligação sigma, a ligação pi, tá? Eu fiz assim. Tá me ouvindo direito aí, galera? Tudo certo? Que a coisa dá um toque, né? Escrevem aí se tá legal a imagem, tá? Vai me dando feedback, beleza? Manda um joinha também, coração. Ó, o Luiz falou, se não tiver entrada triunfal, nem assisto. Ah! O Luiz pediu, hein? Que coisa aí. Ah, tem que ter uma musiquinha, galera. Sextou! Vamos lá, galera. Agora sim, né, Luiz? Aí, ó, agora começa a animar essa sexta-feira. Sei que você tá em casa aí, né? No seu sofá, enfim, na sua cama, e vai ter uma aulinha de química maneira aqui, ó. Bom, vamos lá. Então, voltando ao que eu estava falando, né? A gente falou de ligação covalente, compartilhamento de elétrons, geralmente ocorre entre ametais ou hidrogênio e ametais, certo? Entre dois hidrogênios também. E aí, ficou faltando a ligação metálica. Então, ligação metálica, claro, muito fácil, né? Entre metais. Tá quase quebrou o tablado. Quase destruí tudo aqui, mas tá bom. Então, ó, vai acontecer entre metais da tabela periódica, tudo bem? E como é que ocorre essa ligação? Então, a explicação é uma tal, uma ideia chamada nuvem de elétrons ou mar de elétrons. Como é que seria isso? Você vai imaginar lá o seu sólido, o seu metal, por exemplo. Então, imagine que ele tem o núcleo dele, positivo, né? Pequenininho aqui, ó, eu vou representar. E é claro, ele tem a eletrosfera, certo? Os elétrons da eletrosfera, se você for analisar os metais, né, ele tem uma tendência muito grande de perder os seus elétrons mais externos. Tanto que a gente viu lá na tabela periódica, né, que os metais têm um potencial de ionização baixo, ou seja, uma energia necessária para arrancar o elétron muito pequeno. Por isso que a tendência dos metais é perder esses elétrons. Então, considerando isso, aqueles elétrons mais afastados do núcleo, eles têm uma facilidade, tá, de se locomoverem. Então, ó, estou representando aqui como se fosse a eletrosfera do meu átomo, tudo bem? Então, os átomos estão todos organizadinhos, tá, não exatamente parados, mas organizados ali. E os elétrons mais distantes, eles vão se movimentando de um átomo a outro, tá? Isso gera uma estabilidade de todos os elementos. É o que a gente chama de mar de elétrons. Tudo bem? Isso aqui é só uma teoria para explicar isso daí. Olha só que interessante. Se a gente pegar agora esses elétrons livres, vamos dizer assim, e colocar ele numa única direção, né, através de uma diferença de potencial, a gente tem a corrente elétrica. Então a gente conduz esses elétrons num único sentido. Por isso que os metais são ótimos condutores de eletricidade. Belezinha? Muito fácil. Isso aqui então é um exemplo de uma ligação entre metais. Por exemplo, o sódio metálico, o ferro,
né? Enfim, alumínio e tudo mais. Beleza? Agora vamos para a geometria. Eu vou apagar isso aqui e a gente vai começar a geometria molecular. Que hora que a gente vai? 11h45. Uma hora. Bom, vamos lá então, galera. Olha só, assunto de hoje: geometria molecular. Tem bastante gente aí? 41. Ó, 41? Ah, vou parar, bicho. Só vou dar aula se tiver 100 alunos nessa parada aí. Tô zoando, não posso. Senão tá ruim. Olha só, galera, o que é isso, né? A gente viu que os átomos eles se ligam um com os outros, certo? E né, no espaço eles geram aí uma figura geométrica. Eles têm uma organização, né, entre esses átomos que vai acabar gerando uma certa geometria, certo? É isso que a gente vai estudar aqui, isso que a gente vai relembrar aqui, tudo bem? Na teoria que a gente estuda é a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, tá? Muito grande, né? Vou escrever tudo isso aqui, ó. Teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência. Bom, o que seria isso? Se você prestar atenção só no nome da teoria, você já vai entender, né? O que acontece? Vamos pegar ali aqueles compostos covalentes, né? Então há compartilhamento de elétrons e tudo mais, certo? Então nesses compartilhamentos de elétrons, né, as nuvens elas podem sobrepor uma sobre a outra, considerando que nuvem, né, seria os orbitais lá de Schrödinger. Então, por exemplo, quando uma nuvem sobrepõe sobre a outra, a gente tem uma ligação sigma, né? Depois a gente tem a pi também, enfim, né? O que acontece? Nessas ligações, esses compartilhamentos, são elétrons. E aí quando eu tenho mais de uma ligação, certo? Por exemplo, estou ligando com um elemento aqui à minha esquerda e um elemento à minha direita. Então, aqui eu tenho compartilhamento de elétrons, aqui eu também tenho compartilhamento de elétrons. O que acontece? Tá? Esses elétrons não querem ficar próximo um do outro, eles vão se afastar, porque elétron é carga negativa. Então, no espaço, a molécula vai gerar aí uma figura. Tá? Então essas ligações elas vão se afastar o máximo possível uma da outra, o que vai gerar essas figuras geométricas, tá? Que a gente vai ver aqui. Então, olha só, essas ligações, esses compartilhamentos, tá? Que contêm elétrons, a gente vai chamar de nuvem, tá? Nuvem eletrônica. O que eu vou considerar uma nuvem? Uma ligação covalente simples, ou uma ligação covalente dupla, ou uma ligação covalente tripla, ou uma ligação coordenada ou dativa, ou ainda um par de elétron não ligado a ninguém em volta do meu átomo central, tá? Por que o átomo central? Porque a gente vai trabalhar aqui, né, com geometrias derivadas de átomos que tem um átomo no centro. Por quê? Porque se eu tiver dois átomos ligados, por exemplo, hidrogênio compartilhando seu elétron com hidrogênio, né? Isso vai gerar sempre uma figura, uma geometria linear, certo? Por quê? Isso só tem dois pontos. Então, o que você aprende na geometria analítica? Dois pontos em qualquer lugar do espaço geram uma reta, um segmento de reta. Então, é linear, tá? Então, a gente nem vai trabalhar com esses casos aqui. A gente vai trabalhar agora com casos que você tenha, né, 3 elementos, né, ou mais, tá? Para a gente gerar essas figuras. Bom, professor, aqui eu tenho duas nuvens, então, porque é uma ligação dupla? Não, você considera como uma nuvem só. Aqui, uma nuvem só, uma nuvem só, uma nuvem só, tá bom? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir em quantidade de nuvens para ficar mais fácil. Então eu vou começar no seguinte, com duas nuvens eletrônicas. Então, vou dar um exemplo bem tranquilo, tá? O azul é problema, né? Vamos pintar isso aqui de novo, porque está difícil de enxergar aí a cor azul, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Acertei, viu?
tá lá, ó, nuvem eletrônica a gente vai considerar como um compartilhamento, ó, porque a gente tem que lembrar que isso aqui, ó, compartilhamento de um par de elétrons, uma ligação dupla, 2 compartilhamentos, tripla, 3 compartilhamentos de pares. A dativa seria aquele empréstimo de um par de elétrons e um par de elétrons sobrando em volta de um átomo central. Então eu sempre vou analisar o átomo central. Então em volta desse átomo central, vamos considerar que eu tenha duas nuvens. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou colocar o clássico CO2. Então olha só, como é que eu vou descobrir a geometria do meu CO2, gás carbônico? Primeira coisa que eu tenho que fazer, tá, é determinar as ligações que ocorrem. Bom, não preciso fazer distribuição e tudo mais, porque né, você já conhece a tabela periódica, consegue tirar as informações da tabela periódica, consegue acelerar o passo aqui. Como que você vai fazer isso? Vou lá na tabela e olho. Qual família que é o carbono? 4A. O que eu sei então? Que ele tem 4 elétrons na camada de valência, certo? E o oxigênio? 6A. Tem 6 elétrons na camada de valência. Então a representação aqui para as ligações, eu vou fazer de um jeito bem simples, né? Eu vou colocar o elemento. Tá? Quem vai no centro? Quem que eu coloco no centro? Eu tenho o oxigênio e tenho o carbono. No centro, tá? Para ser o seu elemento central, eu vou sempre colocar aquele elemento na qual tem maior possibilidade de compartilhamento. Tá? Então aqui no caso, o carbono, ele tem 4 elétrons, então ele tem que fazer 4 compartilhamentos para ficar com 8. Lembra da regra do octeto? Então ele faz 4. Já o oxigênio tem 6, ele só faz 2 compartilhamentos para ficar com 8. Então quem tem maior número de possibilidades de compartilhamento é o carbono. Coloco o carboninho e em volta dele eu represento os elétrons da camada de valência apenas, tá? Essa representação eletrônica, ou representação de Lewis. Tá? Em volta desse elemento eu vou colocar, tá? Eu vou colocar fazer o seguinte aqui, ó, vou ajustar isso aqui. Vou colocar 2 elétrons de um lado e 2 elétrons de outro, tá? Aí eu vou colocar o oxigênio aqui e o oxigênio aqui. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência do oxigênio? 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Bom, a gente vai fazer os compartilhamentos a fim de adquirir estabilidade. Tá? Então a gente vai compartilhar aqui, ó, um par de elétrons, uma ligação covalentes, no caso aqui seria uma sigma, e depois, reparem que o oxigênio tem 6 com mais um 7, ainda não está estável, então ele faz um segundo compartilhamento. A segunda ligação vai ser π, né? Primeira sobreposição dos orbitais, e depois a gente tem, né, os orbitais p paralelos, eles se curvam um sobre o outro, gerando a π. Beleza, temos uma ligação covalente dupla aqui. Reparem, 6 elétrons do oxigênio, mais 2 do carbono, 8, está estável. O carbono está com 4, com mais 2 desse oxigênio, 6. Ainda não está estável, então ele vai fazer compartilhamentos com o oxigênio da direita. Aí dá para perceber aqui, né, que a gente vai ter mais 2 compartilhamentos, ou seja, uma ligação dupla. Eu posso representar isso da seguinte forma, tá? Carbono, ligação covalente dupla com oxigênio à direita, ligação covalente dupla com oxigênio à esquerda. Galera, o que você tem que perceber? Você tem um átomo central. Quem que é seu átomo central? Carbono. Isso daqui, ó, você vai considerar uma nuvem eletrônica. Então você tem uma ligação dupla, uma nuvem eletrônica. Por quê? Porque isso aqui é elétrons compartilhados. E depois eu tenho uma segunda nuvem eletrônica, outros elétrons. Essas nuvens eletrônicas, por terem elétrons, elas não querem se aproximar uma da outra, elas querem se afastar o máximo. Então, no espaço, isso vai gerar uma figura geométrica. Quer ver? Ó, eu tenho uma tática aqui muito boa, tá? Eu esqueci a minha caixinha em casa, né? Alguns já conhecem a minha caixinha para montar as moléculas, né? Mas a minha equipe técnica aqui me lembrou de uma outra coisa, da maleta. Mas enfim, sabe? Coisa da maleta aí, um dia eu conto pra vocês, tá? O que acontece? Eu tenho uma caixinha, parece uma marmita, e lá eu tenho umas bolinhas, tal, enfim, que eu encaixo, vou encaixando e monto a molécula, e fica bonitinho e fácil de observar. Bom, como eu esqueci ela em casa, né? Eu fiz uma adaptação aqui muito legal, né? Que muitos professores utilizam, tá? Vou deixar aqui, equipe técnica, eu vou trazer aqui o negócio. Que é as bexigas. Então, só um minutinho. Tá aqui, ó. Para comemorar sexta-feira, a gente já tá, né, em clima de festa.
O que acontece aqui? Ó? Eu vou representar essas bexigas como se fossem nuvens eletrônicas. Então, tá? Eu vou pegar duas bexigas aqui. Tentar. Eu acho que eu vou estourar elas, mas tá bom. Olha só. Pensa o seguinte. O meu átomo central está aqui, ó, nos meus dedos, tudo bem? Isso daqui é uma nuvem de elétrons, isso aqui é uma nuvem de elétrons, ou seja, uma ligação dupla oxigênio, tá? Reparem que eu não estou fazendo força nenhuma. Qual que é a tendência dessas bexigas? Se afastar uma da outra. Então elas vão adquirir uma geometria, tá, linear. Reparem que ela se afasta o máximo possível, ou seja, um ângulo de 180 graus aqui embaixo, 180 graus aqui em cima. Isso vai gerar a figura de uma linha, tá? Então, a geometria, no caso, linear. Algum comentário aí, alguma pergunta? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Reparem que, em relação ao meu carbono, que é o átomo central, os átomos ligantes, oxigênio e oxigênio aqui, ó, tem uma distância máxima entre eles, que no caso vai ser de 180 aqui, 180. 180, 180, 300. Nossa, lembrei essa, hein? Ah, moleque. Geometria, então, linear. Olha só, não vai dar para fazer uma tabelinha aqui, eu sempre gosto de montar uma tabelinha antes, mas é o seguinte, a gente tem aqui duas nuvens eletrônicas, tá? E no caso eu tenho dois átomos ligantes, tá bom? Então a figura vai gerar a geometria linear, tá bom? Se você quiser montar aí, né, você pode... O Murilo pediu pra você fechar o botão do jaleco. Murilo. Bom, entendeu aqui, galera? Facinho, né? Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos para 3 nuvens, tá? Vamos dificultar um pouquinho mais, isso aí que tá muito fácil. Vamos lá. Ih, travou aqui, peraí, gente. Ai. Pode passar aqui. Enquanto isso eu vou tomar uma água. Pessoal, qualquer dúvida pode enviar pergunta aí, tá? Fiuk. Os caras só ficam me apelidando, né? Pior que é o Murilo e o Luiz, né? Murilo e o Luiz ficam me apelidando, cara. Os caras não têm o que fazer. É do botão do jaleco. Ué, já fechei, cara. Você fechar outro também agora? O Murilo disse que não consegue se concentrar por causa do botão. Ó, vamos lá. Esse é o clima da sexta-feira, né, velho? É hoje, moleque. Netflix, hein? Bom, 3 nuvens eletrônicas agora. O que seria isso? Então, eu vou ter 3 nuvens em volta do meu átomo central. Já coloquei os exemplos aqui, ó. Então, vou trabalhar, né, em cima desses exemplos. Bom, BF3, tá? Algum problema aí? Calma lá, pausa. Pode, técnica, não, pausa. pode continuar, eu vou deixar ela vir. Isso, estou na frente aqui, né? Ó, o que a gente tem? Cuidado, hein? O boro, ele é da família 3A. Não é? E o flúor da 7A. Então, você vai lá, na hora de montar a molécula, boro. 1, 2, 3. Coloca flúor com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aqui e 7 elétrons aqui. Aí você fala, pô, beleza, vamos lá, fazer os compartilhamentos, né? Então você vai ter um compartilhamento de um par flúor-boro, o flúor fica estável, flúor-boro aqui, o flúor fica estável de novo e aqui fica estável de novo. Olha que legal. Só que aí quando eu olho para o boro tem 3 elétrons na camada de valência, com mais 3 compartilhamentos, 6. Ué, mas não é 8? Lembra que ele é exceção à regra do octeto, ele é um cara que se estabiliza com uma quantidade diferente na camada de valência. Lembra que eu falei isso em aula? Temos alguns elementos que se estabilizam com 4, né, com 6, né, com 7, com 10, com 12. Tá? Esses casos 10 e 12 a gente vai ver mais à frente, que eu tenho que entrar com hibridização. Né? A gente vai explicar melhor
por exemplo, algumas geometrias, tá? Com a ideia de hibridização, tudo bem? Aí a gente vai caminhando isso aí, um pouco mais à frente a gente, né, traz essa ideia de hibridização. Calma lá. Bom, o que a gente tem então? Está montada a minha molécula, eu tenho o meu átomo central, está aqui, ó, meu átomo central, é o boro, beleza. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho em volta dele? Lembrando, o que eu considero como nuvem? Ligação simples, ou dupla, ou tripla, ou coordenada, ou dativa, né? Ou par de elétron não ligada a ninguém. Aqui no caso eu tenho uma ligação simples, uma nuvem. Outra ligação simples, outra nuvem. Outra ligação simples, outra nuvem. Eu tenho 3 nuvens. Pessoal, essas nuvens elas têm que se afastar o máximo possível uma da outra. Tá? Então pensa aí, né? Que figura geométrica vai ter os 3 vértices mais distantes possível um do outro? Tempo. Vamos pegar aqui a bexiga. É isso aí, moleque. Aí, ó, os caras tá voando aqui, velho. Voando Nessa sala. Tá louco. 15 anos que eu não vejo isso aí, só tô no de 3. É, não, isso é verdade. Bom, olha só, o que eu vou fazer? Por que da bexiga? Porque você vai ficar com essa memória da bexiga pra sempre. Vai ficar lá no vestibular lá e vai ficar lembrando essas bexigas aqui. É, a outra ali eu vou encher. Parece que estourou. Ô louco meu, brincadeira, hein? Paga essa churrasqueira aí. Tô lembrando já do Faustão, lembra quando... Não é da época de vocês. Quando estourou, pegou fogo na churrasqueira ao vivo. Ah, vocês devem ter visto esse vídeo na internet, né? Mas enfim. Aqui, ó, bebê. Olha só. Peguei 3 nuvens. Claro, aqui não tá muito bem preso, né? Tá uma merda. Foi mal. Desculpa. Volta. Né? Não falei nada, tá? Bom, eu vou tentar segurar as 3 nuvens aqui mais próximas, as 3 bexigas mais próximas possível, porque tem umas fitas que eu acho que foi a pior coisa que a gente fez, foi colocar as fitas, tá? Só que se eu tirar a fita agora vai estourar de novo. O que acontece? Se eu pegar 3 bexigas, considerando que o meu átomo central está aqui nos meus dedos, né? Reparem que a bexiga ela vai adquirir aí um distanciamento uma das outras. E esse distanciamento, né? Reparem que lembra muito um triângulo. Olha que lindo. Então a gente vai desenhar um triângulo. Então eu pego aqui, ó, desenho um triângulo bonitinho, tá? Vou tentar. Ixi, tá bom, né? Ficou bonito, ó. Tá aqui o meu triângulo. Olha que lindo. O que você vai fazer agora? Você vai pegar essa molécula e vai jogar dentro do triângulo, tá? Onde o seu átomo central, né, fique dentro da figura geométrica, que é o boro. Em cada cantinho, em cada vértice, você vai colocar o seu átomo ligante. Tá? Então, ó, flúor, flúor, flúor. Sabemos que tem uma ligação covalente simples flúor-boro, uma ligação covalente simples flúor-boro, ligação covalente simples flúor-boro. Tá? Então, reparem que o ângulo de distância entre os meus átomos ligantes é máximo, tá? Entre eles. No caso aqui, basta você dividir 360 por 3, ou seja, eu tenho um ângulo de 120 graus aqui, 120 aqui e 120 aqui. Temos, portanto, uma geometria conhecida como triangular ou trigonal. Olha que nome bonito. Trigonal. Ou ainda trigonal plana. Tá? Reparem que aqui eu tenho 3 nuvens eletrônicas e 3 átomos ligantes. Então, ó, vou colocar aqui, ó, 3 ligantes, tá bom? Então a gente tem a ideia de que eu tenho um flúor aqui, outro flúor aqui, outro flúor aqui ligado ao meu boro no centro, tá bom? Legal, né? Olha só, tem outro exemplo aqui à direita, bem facinho, bem rápido, o SO3, né? Então a gente sabe que a gente tem aqui o enxofre, família 6A, então ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E em volta eu vou ter 3 oxigênios que também contêm 6 elétrons. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar os elétrons em volta. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vai ter o compartilhamento, né, de pares de elétrons entre o enxofre e o oxigênio. Aqui no caso uma ligação dupla, 6 elétrons do enxofre com mais 2 do oxigênio, 8, 6 do oxigênio com mais 2 do enxofre, 8. Está estável. A molécula de SO está aí.
tá? A molécula de SO já existe. Tá, mas existe também a molécula do SO2. Como é que vai ocorrer mais compartilhamento, sendo que o enxofre e o oxigênio está estável, né? O que acontece aqui? Tem uma teoria, né, na qual a gente tem uma ligação chamada coordenada, ou antigamente chamava-se essa ligação de dativa. Expliquei isso na aula de ligação covalente. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? É como se fosse, entre aspas, um empréstimo, né? O oxigênio chega próximo do par de elétrons do enxofre, utiliza, mas não leva embora. E não tem um compartilhamento de fato, porque o enxofre não quer mais ninguém, não quer mais elétron, está de boa. Então aqui a gente vai apresentar o seguinte: um par de elétrons, tá, é representado como se fosse uma seta, sendo, entre aspas, emprestado aí para o oxigênio, para ele se estabilizar. Temos a molécula do SO2, e para ter a molécula do SO3, eu tenho outro parzinho de elétrons sobrando em volta do enxofre, e o oxigênio só quer esses dois elétrons. Então vamos ter aqui outra ligação coordenada ou dativa. Ótimo, vamos lá. Temos o meu átomo central, que é o enxofre, e em volta dele eu tenho uma ligação dupla, uma nuvem. Uma ligação dativa, segunda nuvem, uma ligação dativa, terceira nuvem. Certo? Se é 3 nuvens em volta do átomo central, qual figura que você tem que colocar? Triângulo. Desenho triângulo. Coloca a molécula aqui dentro. Tá? Então, você tem um enxofre no centro, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Ligação dupla, coordenada, coordenada. Tá aí. Posso apagar essa parte que está em azul? Claro que eu posso. Tá? Isso aqui é só para você, para facilitar aí a sua vida no desenho, né? Então a gente tem aí a geometria, tá? Onde o ângulo de distância entre os átomos ligantes é máximo, que é de 120, e isso lembra um triângulo, por isso que a geometria também é trigonal, trigonal plana ou triangular. Beleza? Fechou. Agora, vamos para um outro caso importante, que é o SO2, tá? Como eu já falei do SO2, vamos ver o tempo aqui, acho que vai dar tempo sossegado, deu avançar o conteúdo. Olha só, o SO2, então a gente acabou de montar, né? Então, 6 elétrons, tá? Eu vou ter aqui, ó, uma ligação dupla entre oxigênio e enxofre, tá bom? E aí eu vou ter uma coordenada ou dativa com o segundo oxigênio. Paramos por aqui, beleza? Agora, vamos analisar. Olha só que simples. Átomo central, beleza. Ligação dupla, uma nuvem. Ligação dativa, outra nuvem. Para por aí? Não. Reparem que você tem um parzinho de elétron em volta do átomo central que não está sendo usado. Aqui você também considera como uma nuvem eletrônica, tá bom? Então você tem 1, 2, 3 nuvens. Por isso que a sua figura base é um triângulo. Pega agora, tá? Mais forte. Hã? Mais forte. Não, eu não vejo mesmo. Coloca o enxofre aqui dentro. Você tem quem? Um oxigênio, uma ligação dupla, e uma coordenada com outro oxigênio. Quem vai ficar aqui nessa outra ponta? O parzinho de elétrons que não está ligado a ninguém. Só que olha só, pessoal, agora que tá, né? Eu vou trocar aqui, ó, inclusive, a bexiga. Fiz um boleiro aqui, velho. Vai ver se vai dar merda. Falei de novo. Ó, eu vou pegar uma outra bexiga. De outra cor, tá? Por que de outra cor? Porque eu quero. Mentira. Eu colei nas duas, né? É burro mesmo, viu? Aí. Ó. Essas bexigas vermelhas vão representar a minha ligação com os oxigênios, ou seja, com os átomos ligantes. Agora, essa bexiga branca, tá? Ela vai representar... Acontece, gente, aqui é ao vivo, né? Mas a gente está esperando aí que ocorra esses problemas ao vivo aí. A gente tem equipe técnica aqui, equipe da Globo, tá? E vai estourar outra já. Não coloca mais no negocinho.
Você vê que a dificuldade maior é encher a bexiga, é mexer com a bexiga, não fazer essas paradas aqui não. Bom, tá aqui, ó. Olha aí que beleza. Por que eu escolhi a branca? Porque a branca é o par de elétrons que não está sendo ligado a ninguém. A figura, a base é um triângulo, não é? Ô professor, mas caraca, velho, você fez a bexiga branca bem maior, né? Proposital, tá bom? Por que proposital? Pelo seguinte, o par de elétron, quando ele está sozinho, ele acaba ocasionando uma repulsão ainda maior sobre os elétrons da minha ligação. Faz com que, então, essas ligações, ou seja, os meus átomos, se aproximem um pouco, diminuindo o ângulo de distância, tá? Então, no caso, né, eu vou ter uma aproximação desses elementos, que vai gerar uma geometria aqui, ó, de 119 e alguma coisa. Praticamente 120, então dificilmente você vai encontrar, né, em alguma questão de vestibular falando do ângulo de distância neste caso, tá? Mas agora é importante você já pegar a ideia aqui, que a gente vai aplicar para 4 nuvens, aí lá é importante o ângulo de distância, tá? Mas olha só, a representação da bexiga branca é para que você perceba que aqui não tem nada ligado, é par de elétron. Você só tem ligado aqui, ó, dupla oxigênio, dativa oxigênio. Então você só vê essa parte em vermelho. E se você vê só essa parte aqui, ó, isso aqui não lembra um triângulo, não é? Como não lembra um triângulo, a geometria, tá? O nome dessa figura aqui vai ser o seguinte: angular. Mas eu tenho que colocar dentro do triângulo? Sim, por quê? Porque você tem 3 nuvens, tá bom? Você coloca dentro do triângulo, mas você só está vendo essa parte aqui, ó. Como você só está vendo essa parte, enxofre, oxigênio, você vai chamar essa geometria de angular. Portanto, aqui a gente tem, olha só, 3 nuvens eletrônicas, certo? 3 nuvens, por isso que a figura base é um triângulo. Só que eu tenho 2 átomos ligantes, tá? No caso, 2 ligações aqui, e um não ligante. Ou seja, 2 nuvens ligantes e uma nuvem não ligante, não ligada a ninguém, tá bom? Por isso que dá, né, essa bexiga branca está representando esse par de elétrons não ligado a ninguém, que ocasiona uma repulsão maior, fazendo com que o ângulo de distância entre esses 2 átomos ligantes diminua um pouquinho. Mas é muito pouco, tá? Até, dependendo do meio que você pegar, você nem vai encontrar o 119, vai encontrar 120 aí, tá bom? Bom, agora vamos para 4 nuvens. Tudo bem, galera? Se tiver alguma pergunta aí, pode mandar, que a gente responde. A gente, né, não deixa passar nada aqui não, viu? É, moleque. Então vamos lá. Só tomar um gole d'água aqui, porque a garganta já secou. Vamos para 4 nuvens agora em volta do átomo central? Olha só, exemplo clássico, tá? Todos esses exemplos aqui são os clássicos, é os que mais aparecem nos exercícios, não adianta, tá? De vez em quando aparece um meio diferentão, mas na maioria dos casos, o exercício que você pegar aí vai ser esses exemplos. Então, de certa forma, você até decora um pouquinho a geometria e até a polaridade, que é o que vai vir na sequência, beleza? Bom, vamos por aqui, ó, CH4. O que eu tenho? Tá? Carbono, família 4A, certo? Então tem 4 elétrons camada de valência, coloco lá, ó. 1, 2, 3, 4. Em volta, eu tenho hidrogênios. E o hidrogênio, eu sei que ele tem apenas um elétron na camada de valência. E eu coloco lá. O que vai acontecer? Compartilhamento de elétrons. Ligação covalente simples entre carbono e hidrogênio. Ligação covalente simples, simples e simples. Reparem que está todo mundo estável. Lembrando que o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons camada de valência, certo? Tal da regra do dueto. Fechou. Temos o meu átomo central. Tá aqui, ó, bebê. Carbono em átomo central. E em volta do carbono eu tenho quantas nuvens? Lembrando, nuvem eu vou considerar ligação simples, dupla ou tripla, ou dativa ou par de elétrons. Então aqui eu tenho uma ligação simples, uma nuvem, segunda ligação simples, segunda nuvem, terceira ligação simples, terceira nuvem, quarta ligação simples, quarta nuvem. 4 nuvens. Aí você tem que pensar, pô, pensa numa figura geométrica na qual os vértices estão mais distantes possível um do outro. Você fala, pô, um quadrado.
É que a garganta agora secou. Não é um quadrado, tá? E sim, dá um tetraedro. Olha que massa. Eu vou desenhar um tetraedro aqui em 3 dimensões para vocês, tá? Então, ó, vocês vão conseguir perceber na sua casa. Se você tiver aquele óculos 3D, pode colocar agora que vai funcionar, tá? Porque ele vai parecer que está indo na sua cara. Melhor que no cinema. Tá com saudade do cinema, né? Não pode ir mais no cinema, tá? Olha, vou até colocar um pouco maior aqui para representar esta parte da minha figura saindo. Tá percebendo? Tá saindo, tá aqui, ó. Ó, tô pegando aqui, ó. Tá vendo, né? Ah, massa, né? Aqui tá pro fundo, no plano do quadro, no plano aqui pro fundo, e esse aqui saindo na frente. Então eu vou só traçar os pontilhados para você conseguir imaginar melhor esse tetraedro, né? Que eu tenho a ligação lá atrás. Tudo bem? O que eu faço agora? Pego essa figura e jogo aqui dentro. Então vamos lá. Vamos colocar esse CH4 aqui dentro. O carbono vai bem no meio da figura. Imagine bem no centro o carbono, ó. Aí o que eu vou fazer? Vou só passar a linha de novo. Para que pareça que o carbono está lá dentro mesmo. Olha lá. Olha que bonito. Agora o que você tem? Você tem hidrogênio lá atrás, hidrogênio aqui na frente. Repare que eu estou colocando até maior para dar a ideia de 3 dimensões, né? Hidrogênio aqui no plano do quadro, tá? E hidrogênio também no plano do quadro. Como a gente vai ter a ligação covalente simples carbono e hidrogênio no plano do quadro, tá bom? Eu vou representar um traço só. Ó, tá aqui, ó. Agora, eu vou ter a segunda ligação covalente simples também no plano do quadro. Tá aqui, ó. Agora, eu tenho outra ligação covalente simples, carbono e esse hidrogênio que está mais à frente. No papel, a gente desenha da seguinte forma, a gente faz uma cunha. A gente faz isso aqui, ó. É como se tivesse pequenininho lá perto do carbono, está chegando próximo e vai aumentando, né? Certo? Então, você chegando próximo vai aumentando, dá essa ideia, essa dimensão aí. E lá no fundo, esse carbono está lá para trás do plano do quadro, a gente vai colocar um tracejado, como se estivesse furando o quadro. Vou acertar um pouquinho mais isso aqui, ficou meio zoado, né? Dá para perceber aí, galera? Dá para tirar uma ideia do tetraedro. Então reparem, né? Eu vou pegar as bexigas aqui, tem outra vermelha? É em cima. Não, mas é... Ah, tem aqui. Essa aqui ficou meio manca. O cara encheu a bexiga aqui, dá uma olhada, dá uma ligada, velho. Dá uma ligada no tamanho da bexiga, cara. Meu Deus. Vamos lá. Vou prender 2 aqui já. Vou prender a terceira. Agora sim, ó. Todo jeito que eu gosto, ó. 3 nuvens, né? Agora eu vou prender a quarta. Tcharam! Ah, a bexiga ficou bonita, hein? Essa tá mais cheia, essa tá muito murcha. Desconsidere aí, tá? Cara, ficou muito murcha, velho. Desconsidere um pouquinho o tamanho das bexigas. Mas se você pegasse 4 bexigas, né? A tendência aqui é ela formar a figura de um tetraedro. Estão percebendo? Olha a base triangular. 1, 2, 3 e 4. 4 lados iguais, por isso do tetraedro, tá? Eu sei que não está aparecendo 4 lados iguais, porque a bexiga está muito diferente, mas ó, um lado, segundo lado, aqui a base, o terceiro, e lá atrás o quarto lado. 4 lados iguais, tetraedro, tá? Então se eu pegar 4 nuvens, né, em volta do meu átomo central, quem que você vai considerar como átomo central? Tá parando agora. O carbono, né? Tá bom, aí ó. Se essa bexiguinha aqui fosse um pouco mais cheia, você ia perceber que ia formar mesmo, de fato, um tetraedro mais bonito. Mas já dá para ter uma ideia, né? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Ó, repara, não estou fazendo nem força e tem aí o formato de um tetraedro, tá? Aí ó, pode segurar. Representando, então, tá dessa forma aqui ó, na imagem. Esta ligação está saindo para fora, tá bom? Essa está indo para o fundo. E essas duas que eu estou segurando agora, está no plano do quadro, que seria essa ligação e essa ligação. Beleza? Bom, é só uma representação. Bom, a gente vai partir
disso como base, tá? Então, olha só, reparem que o ângulo de distância entre os meus átomos ligantes, qualquer um aqui, ó, entre esses dois hidrogênios, ou entre esses dois hidrogênios, é um ângulo de 109,28, se eu não me engano. Tá? 109 graus e 28 minutos, é assim que a gente fala, né? Então o ângulo de distância máximo entre os meus átomos ligantes é 109, tá? O que vai gerar essa figura de um tetraedro. Por isso que o nome da minha geometria, no caso, é tetraédrica, certo? Ou ainda, vocês podem encontrar como tetragonal. Nome um pouco mais estranho, né? Mas pode encontrar aí. Vamos lá. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, eu tenho aqui 4 nuvens e das 4 nuvens, as 4 são ligantes. Ou seja, temos átomos ligados ao átomo central. Fechou? Belezinha? Tem alguma pergunta aí, alguma coisa? Não? Então vamos lá, agora tá entendendo tudo. É isso aí, molecada. Bom, já vou até tirar aqui, ó, a outra bexiguinha. Agora a gente vai pro NH3, tá? Mas eu já ia mandar um palavrão sem querer aqui, gente. Entendeu? É o bom disso que eu assusto vocês também, né? Eu já expliquei o porquê, né? Eu bato o pé e tal. Os caras ficam contando mentira, né? Inventando umas histórias porque eu bato o pé no tablado e eu assusto vocês na aula, né? Mas o motivo é que você se assusta, libera um pouco de adrenalina, né? Você fica mais preparado para fugir, pelo menos, ou para atacar. Então você fica pelo menos acordado nos próximos minutinhos aí. RBB. Obrigado, valeu. Bom, então vamos lá. NH3. Eu vou deixar as minhas bexigas aqui e vou montar aqui a figura com vocês rapidão, tá? Bom, vamos lá. Olha só, que lindo. NH3, nitrogênio, família 5A. O hidrogênio, você sabe que tem um elétron. Então coloca lá o nitrogênio, os elétrons da camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Em volta do átomo central, eu vou colocar os elementos que estão ligados a ele. Então é hidrogênio, 1, 2, 3. Um elétron, um elétron, um elétron. Para adquirir estabilidade, portanto, eles irão compartilhar pares. Compartilha um par aqui, forma uma ligação covalente simples. Outro par aqui, ligação simples. Outro par aqui, ligação simples. Reparem que a gente tem 5 elétrons no nitrogênio, com mais um do hidrogênio que ele está usando, né? Então seria 5 com mais um, 6, 7 e 8. Está estável, belezinha. Certo? Temos aí então, ao redor do meu átomo central, eu tenho uma ligação covalente simples, uma nuvem, outra simples, outra nuvem, outra simples, outra nuvem, e o par de elétrons não ligado a ninguém, também outra nuvem. Eu tenho 4 nuvens em volta, certo? Se eu tenho 4 nuvens, qual que é a figura base tetraedro? Desenha o tetraedro lá, ó. Olha que lindo, ó. Eu vou desenhar o tetraedro, tá? Bem bonito, ó. De novo, esse ficou um pouco mais feio. Vou dar uma acertada aqui. Tá aí o tetraedro, consegue perceber? Né? O que acontece? Vou pegar a minha figura, a minha molécula, perdão, e jogar aqui dentro. Então vamos lá. Vou jogar a molécula aí dentro. Nitrogênio, vai bem no centro da figura, ó. Olha que fácil. Bem no centro. Aí eu vou ter hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Professor, posso colocar hidrogênio em cima? Pode colocar onde você quiser, né? Isso aqui é só uma representação, você pode girar essa molécula, tá tranquilo. Olha só, o que você tem? Ligação covalente simples no plano do quadro. Tá aqui, ó. Ligação covalente simples saindo do plano do quadro. A gente representa por essa cunha. Então é como se estivesse saindo lá do nitrogênio, e o nitrogênio está mais à frente. Então no seu caderno, no seu papel, fica melhor representado dessa forma, tá?
Ah, é uma ligação diferente? Não, é uma ligação covalente simples qualquer, tá? É só uma representação, como você vai desenhar a molécula, né, em 3 dimensões no seu caderno, tá bom? E lá atrás eu vou ter uma ligação covalente simples com um nitrogênio e hidrogênio e eu vou colocar o tracejado. Quem vai aqui em cima então? Par de elétrons que não está ligado a ninguém. Olha só, reparem que esse par de elétrons, eu tinha falado para vocês, que era aquela nuvem que tem uma repulsão maior, não é? Ela ocasiona uma repulsão maior. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar as bexiguinhas, tá? Não, você vai arranjar outra aqui, ó. Pera aí, gente. Pera aí que aqui... É que o giz vai... Ela deixa de grudar com o giz. Não, mas eu não quero também. Eu quero só enrolar. Quero enrolar melhor. Vou só enrolar, ó. 2... 3, e agora eu vou usar uma branca. Por quê? Porque a branca vai me representar, né, o par de elétrons não ligado a ninguém. Reparem que propositalmente a branca ela está mais cheia, tá? Por quê? Porque reparem, ela estando um pouco mais cheia, ela empurra mais, tá, as minhas nuvens eletrônicas. Então, opa, perdão. Então, reparem que você está vendo só o quê? Só a parte de baixo, né? Só essa partezinha em vermelho. Aqui é par de elétron. Você não está enxergando esse par de elétrons aqui, ó. Essa nuvem você não enxerga. Você só está enxergando isso aqui, ó. Então, se eu fosse tirar daqui de dentro, ficaria isso aqui, ó. Nitrogênio, ligação simples hidrogênio, simples hidrogênio e simples hidrogênio. Repare, ficou meio zoado aqui, né? Meio manco. Ficou meio manco o negócio. Reparem que você tem uma base triangular, ó, consegue ver a base triangular? Né? Só que você só está enxergando esse pedaço aqui, ó, que é menor do que se você estivesse enxergando um tetraedro de fato, né? Então, esta partezinha aqui, ó, te lembra o quê? Uma pirâmide, tá? Por isso que o nome desta geometria é piramidal. Tá bom? Agora, vamos para o ângulo de distância. Reparem que se eu tenho um par de elétrons não ligado a ninguém, ou seja, uma nuvem que ocasiona uma repulsão maior, ela vai então fazer com que essas nuvens eletrônicas aqui, ó, cheguem mais próximo uma da outra. Se ela chega mais próxima da outra, o que acontece com o ângulo de distância? Diminui. Então, esse ângulo de distância entre os meus hidrogênios, tá, vai diminuir um pouquinho. Vai ficar lá em torno de 107 graus, tá? É pouca coisa? É, mas é importante você saber esses valores, ou pelo menos ter uma noção que ocorre, tá, uma diminuição do ângulo de distância devido à repulsão maior que o par de elétrons não ligado a ninguém ocasiona sobre as outras ligações, tá? Porque isso vai aparecer em algumas questões específicas, certo? Ângulo de distância 107, diminui um pouquinho? Diminui, mas por quê? Porque o par de elétrons ocasiona uma repulsão maior, fechou? Bom, vamos fazer o mesmo esqueminha. Temos aqui 4 nuvens, porém, apenas 3 nuvens é ligante e uma é não ligante. Quem que é o não ligante? O par de elétrons sozinho. Fechou? Vamos para o outro exemplo e o último exemplo aqui. Tá? Vamos puxar um pouquinho mais para lá. E a gente vai ter aqui agora a molécula da água, né? Exemplo tranquilo, todo mundo conhece, já sabe aí que até o nome é um pouquinho diferente, na verdade é um nome que a gente já utilizou. Bom, vamos lá. Molécula da água, oxigênio, da família 6A. Então ele tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogênio, hidrogênio. Ligação covalente simples, hidrogênio, oxigênio. Ligação covalente simples, hidrogênio, oxigênio. Beleza.
Quantas nuvens você tem em volta do átomo central? Uma ligação simples, uma nuvem, outra nuvem, par de elétron não ligado a ninguém, outra nuvem. Outro par de elétron não ligado a ninguém, outra nuvem. Professor, eu só posso considerar os pares de elétron em volta do átomo central? Por quê? Porque o restante não importa, né? Vamos voltar lá no CO2, né? Se olhar no seu caderno. Quando você olha para o oxigênio tem os pares de elétrons, mas não vai te importar, tá? Por quê? Porque ele está na extremidade da molécula. Agora, quem vai definir de fato a geometria da molécula é o átomo central, né? Pô, professor, como é que eu imagino então a geometria de uma molécula muito grande, como um hidrocarboneto? Aí o bicho pega, tá? Eu vou tentar desenhar para vocês depois, porque você tem que analisar, né, por exemplo, carbono por carbono. Então, dependendo da ligação dele, ele vai ter uma geometria, né, triangular, linear ou tetraédrica. E aí você vai colocando aquelas moléculas, aquela estrutura, um carbono ligado ao outro, e vai gerar uma estrutura bem grande, né, e bem até difícil de desenhar, tá bom? Mas vamos aqui. O que você faz? Quantas nuvens você tem? 4. Beleza. Qual que é a sua figura base? Tetraédrico. Tem que desenhar tetraédrico? Bom, eu indico que sim, sabe? Porque no primeiro momento aí, só se você estiver manjando muito, tá? Já craque nisso aqui, aí você pode ir direto. Você já sabe que é a estrutura, já sabe desenhar ela, vai direto. É importante saber a geometria da molécula, professor? Muito. Por quê? Porque com a geometria a gente vai conseguir, né, explicar se a molécula ela é polar ou apolar, através dos vetores, que vai ser provavelmente na próxima aula, né? E sabendo se a molécula é polar ou apolar, né, a forma como ela se dá no espaço, isso vai me explicar melhor as interações intermoleculares, tá? E até aqueles casos específicos, por exemplo, a gente tem moléculas polares que interagem com moléculas apolares, né? Caso do etanol, que interage com a água muito bem, né? Mas interage também com a gasolina, que é apolar. Então isso, né, a gente só consegue explicar se a gente olhar para a molécula como um todo, né? Olhar a estrutura dela, né? Verificar a polaridade dela, onde que as regiões hidrofílicas, hidrofóbicas, né? Caso é uma interação com a água, por exemplo, né? Enfim, fazer essa análise mais rebuscada, que é o que vai acontecer na química orgânica. Então, por isso que a gente tem que estar com isso aqui, né? A fio aí, para que vocês cheguem na química orgânica e consigam entender tudo aquelas análises que vai ser feita. Beleza? Vamos aqui. Joga a molécula de água aqui dentro. Já aprenderam, né? Então, ó, quem vai no centro da minha figura? O átomo central, oxigênio. Então, imagina o oxigênio bem no centro aqui do meu tetraedro, bem no meio do tetraedro, tá? Agora, escolhe 2 cantos e coloca o hidrogênio aí, escolhe qualquer um. Vou escolher esse aqui para o fundo, tá? Então, ó, ligação covalente simples lá no fundo e ligação covalente simples saindo para fora do quadro, bem na sua cara. Dá para perceber, né? Que chega próximo aí do vídeo, né? Tô segurando aqui, ó. Ó o hidrogênio aqui, ó. Tá vendo? Mais trouxa, né? Pô, saudades, galera. Saudades, viu? Interação. Saudades. Mas vamos lá. O que você vai colocar nos outros cantinhos, nos outros vértices? Par de elétron. Par de elétron, par de elétron. Certo? Bom, eu vou tentar agora mostrar pelas bexigas. Olha que lindo. Vamos. Tem 15 minutos. 15 ainda? Vai ter mais tarde então? Não, é 1 hora. Estou 45. Então, agora que hora? 40. Hã? Estou errado. Não, certo. 15. 6. Vocês sabem, né, galera, que a gente está diminuindo um pouco o tempo de aula, né? Porque eu sei, ficar um tempão aí assistindo as aulas, né, dá trabalho, né? Na frente do computador, do celular e tal. Eu sei que a única aula que daria para assistir assim por mais tempo, 1h30, 2, 3 horas até, seria de química, né? Mas eu tenho que seguir a regra do colégio, então a gente tem que ficar ainda, né, seguindo essas regras e manter aí 1 hora só de aula. Mas eu sei que por vocês a gente ficaria 3 aulas aí fácil, né? 3 horinhas aí fácil falando de química. Bom, Champs, é o seguinte, você tem 2 átomos ligados ao elemento central, que é esses 2 bebês que eu estou segurando aqui, vermelho, que seriam os 2 hidrogênios. E quem que é os outros? É par de elétron e par de elétron. Repare que a figura base é um tetraedro, né? Apesar que não está muito bonito aqui, mas dá para perceber que é um tetraedro.
Você tem hidrogênio saindo fora do plano do quadro, hidrogênio para o fundo do plano do quadro. E os dois pares, né? Então eu posso girar essa molécula do jeito que eu quiser. Se eu girar isso aqui, o que você vê? Ó? Você só vê esse pedaço, né? Só vê esse pedacinho. Os outros você não vê. É como se a molécula tivesse representado assim, ó. Hidrogênio, ligação simples oxigênio, simples, hidrogênio. Quem está para frente? Par de elétron. Quem está para o fundo? Par de elétron. Então vou só colocar aqui, ó, par de elétron como se fosse para frente e par de elétron como se fosse lá para o fundo, tá bom? Bom, reparem que você só vê isso aqui, ó. Isso aqui não é um tetraedro nunca, né? Esse pedaço aqui, ó, não é um tetraedro nunca. E nem uma pirâmide, tá? Mas lembra uma geometria que a gente viu no começo, tá? Uma geometria que a gente chama isso aqui de angular. Angular. Olha só, pessoal, o ângulo de distância entre os hidrogênios aqui vai ser menor do que o ângulo de distância que a gente viu na piramidal e menor que a tetraédrica. Por quê? Porque agora você tem duas nuvens de pares de elétrons não ligados a ninguém empurrando, né, ocasionando uma repulsão maior nessas ligações. Ou seja, o que acontece com a ligação? Ela se aproxima mais, diminuindo o ângulo de distância. Sendo assim, o ângulo de distância que vai existir entre os hidrogênios vai ser em torno de 104,5, vamos colocar assim, tá? 104,5. Acho que é um pouquinho mais ainda. Agora não lembro exatamente quanto que é o valor. Mas é 104,5 até, né, dependendo do livro, até colocar 105 graus, tá bom? Mas é só para você entender. Quando a geometria é tetraédrica, 109. Quando ela é piramidal, 107. Quando ela é angular, tá? Mas lembrando, 4 nuvens, e aí ela tem, né, ó, 4 nuvens, sendo dessas nuvens 2 de átomos ligantes, os hidrogênios, e 2 não ligantes, ou seja, não tem nenhum elemento ligado ao parzinho de elétron. Então a gente tem aí uma geometria angular, tá bom? Onde o ângulo de distância diminui devido à repulsão ainda maior por ter 2 pares de elétrons não ligados. Fechou? Tudo certo? Os exemplos clássicos aqui. Temos tempo ainda? Temos ainda 2, 3 minutos, né? Alguma pergunta, galera? Alguma dúvida? Lui? Fala, Lui. Lui, não? Ó, eu vou fazer um desenho bonito agora. Puxa ele pra mim. Vou fazer um desenho bonito. Aproveitar esses 3 minutos, eu vou empolgar, tá? Eu vou empolgar. Bom, eu vou falando com vocês assim, caminhando, como se fosse, né, uma entrevista. Mas, cara, eu vou virar youtuber. Opa, parece que deu falha ali, então eu paro por aqui. O seguinte, galera, pra gente explicar melhor até como é que o carbono tem a geometria de fato tetraédrica, a gente precisa de uma teoria chamada hibridização, tá? Porque vocês conhecem um pouquinho da teoria. Não sei se alguns lembram disso, mas eu vou me empolgar demais aí, não vai dar tempo, né? Vamos fazer outra coisa. Me empolguei aqui. Quero uma molécula maior. Professor, como é que eu desenharia então uma molécula maior, né? Vamos pegar aqui CH3, CH dupla, CH2. Olha que massa, velho. Tá? Deixa eu ver. 2, 3, tá certo. Beleza, olha que legal. Você tem agora uma molécula maior. O hidrocarboneto, que contém aí um alceno, né? Contém uma dupla. E aí você precisa fazer análise. Quero colocar essa molécula em 3 dimensões. Quero fazer isso a tarde inteira. Desenhar, colocar na parede do meu quarto. Estou fazendo nada, né? Então vou pintar a parede do meu quarto, fazer um belo desenho. Fechou, vamos lá. Cara, dá trabalhão isso aqui, mas o que você tem que perceber? Olha só, esse carbono aqui, ó, ele está fazendo 3 ligações com o hidrogênio e uma ligação com o carbono da sua direita, certo? Então ele tem quantas nuvens em volta do átomo central? 4. Se ele tem 4 nuvens, você já sabe que a geometria aqui vai ser tetraédrica.
Nesse carbono, reparem que ele está fazendo uma dupla com o carbono da direita, ali o último, e ainda uma ligação com o hidrogênio. Quantas nuvens ele tem em volta dele? 1, 2, 3. Que geometria eu vou ter aqui? 3 nuvens, a geometria é triangular. E por fim, o último carbono, né? Também tem uma dupla e 2 hidrogênios. Você também tem aqui, uma nuvem, 2, 3. Também geometria triangular. Nossa, então para desenhar eu tenho que desenhar essas geometrias uma em cima da outra? Então vamos tentar desenhar aqui rapidão para você ver como o bagulho é bonito. Vamos primeiro partir aí pelo carbono aqui, tetraédrico. Eu vou desenhar um tetraédrico, vou desenhar de azul, porque de azul fica difícil para vocês enxergarem, né? É até melhor, tá? Porque eu não quero que vocês se atrapalhem na imagem. Então, vou desenhar um tetraedro e vou jogar esse carbono dentro do tetraedro. Então, carbono, ligação covalente simples aqui, que eu vou ligar com outro carbono, tá bom? Aí eu tenho hidrogênio aqui em cima, hidrogênio saindo fora do plano do quadro e hidrogênio indo para o fundo do plano do quadro. Olha lá que massa, tá? Hibridização sp3, depois eu vou voltar na parte da hibridização, né? A gente vai relacionar a hibridização com essa estrutura. Inclusive na próxima aula eu vou fazer isso aí. A gente vai falar de hibridização e aí eu mostro aquelas geometrias que tem 5 nuvens ou 6 nuvens. Próxima aula, hein? Não percam, hein? Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Nossa, cara, lembrei do Chaves agora, do Chapolin. Tá, vamos pro segundo, me empolguei. Vamos pro segundo carbono. Segundo carbono, 3 nuvens. Então eu tenho que imaginar um triângulo, bebê. Ih, vai ficar apertado, hein? Não vai dar. Não, o cara já... Não vai dar, não. Vai dar sim, aqui é... o que você tem que pensar? Em cima desse carbono tem que ser um triângulo. Então, imagina um triângulo aqui, Imagina um triângulo. Carbono no centro. Está ligado a outro carbono. Está fazendo uma dupla ligação com outro carbono. E uma simples com o hidrogênio aqui, Ficou bom, né? Olha o hidrogênio aqui, tá? Isso no plano do quadro, beleza? Aí você tem o outro carbono. Então, geometria triangular em cima desse carbono, tá? Agora, você tem o outro, o último carbono. Também você vai imaginar, né? Um triângulo. Então, você já tem uma ligação aqui. Aí, o que você vai fazer, tá? Você vai imaginar um triângulo. Vou pintar. Vou apagar agora. Isso aqui. Imagina um triângulo agora, desse carbono. Uma ligação, carbono-carbono. Ligação covalente simples, hidrogênio. Ligação covalente simples, hidrogênio. Olha que molécula mais massa, cara. Isso é que você vai ter, então, em 3 dimensões. Quero acoplar mais e vou indo. Então, reparem que quando você tem uma molécula grande, você analisa, tá, os átomos centrais. Então, eu tenho aqui esse cara. Ele tem 4 nuvens, portanto, é tetraédrico. Esse cara tem 3 nuvens, portanto, ele é triangular. E esse cara ele também tem 3 nuvens, também ele é triangular. Para facilitar a vida de vocês, para quem lembra de hibridização, esse carbono ele é hibridizado em sp3, por isso que a geometria é triangular. A gente vai ver isso na próxima aula, vai relembrar isso na próxima aula. Esse cara tem uma dupla e 2 simples, ele tem hibridização sp2 e esse também sp2. Então isso é muito importante para a gente, lá na orgânica, classificar o carbono de acordo com a sua hibridização e determinar, portanto, a sua geometria, certo? Legal, né? Já pode desenhar hoje à tarde na parede do seu quarto. Fechou? Galera, alguma pergunta? Nada! Não é possível que essa aula foi assim, sem dúvida. Quantos alunos online? Antes de você começar o desenho, tava com 42. Aí você começou, baixou para 37. Mas aí não adianta, hein? Aí não adianta. Ó. A galera não curtiu os desenhos, pô. Bom, é isso aí, galera. Fico aqui. Já deu o horário, né? Espero que vocês tenham entendido.
tá? Qualquer dúvida pode mandar mensagem, né? E a aula que vem, semana que vem, a gente fala de hibridização. É um assunto um pouco mais complicado, né? Mas é extremamente importante, tá? Então, as pessoas que já da orgânica, eu vou dar uma adiantada, eu vou puxar lá a parte da hibridização, tá? Porque a gente já consegue aplicar na orgânica. Então a gente vai tendo as revisões, né, do primeiro ano, né, o segundo ano com LUI, enfim, a gente tenta, né, acabar encaixando isso aí de alguma forma já no assunto da orgânica, como vocês estão, né, no terceiro, extensivo aí, já preparando para o vestibular. Beleza, galera? Um grande abraço, aproveite essa sexta-feira aí, tá? E fique em casa, né? Porque a gente não pode sair ainda. Sexta!